Sabe aquela dorzinha no coração, aquele aperto na alma, quando você sente que os seus filhos, os mesmos que você criou com tanto amor e dedicação, parecem agora ignorá-lo, ou pior, demonstrar uma falta de respeito que você jamais esperava. É uma realidade dolorosa para muitos pais e mães depois dos 60, e você não está sozinho nessa. A gente se pergunta onde errou, o que aconteceu com aquela proximidade, com aquela reverência que antes existia. A verdade é que a dinâmica familiar muda. Os filhos crescem, e às vezes, sem perceber, criamos padrões de comportamento que acabam por nos afastar, em vez de nos unir. Mas e se eu lhe dissesse que existe um caminho, uma abordagem gentil e pacífica, para começar a reverter essa situação, para reconstruir a ponte e recuperar o respeito e a harmonia que tanto deseja? Neste vídeo, não vamos falar de culpas nem de confrontos. Vamos explorar juntos algumas estratégias profundas e transformadoras que podem ajudar a mudar a forma como seus filhos o veem e, mais importante, como você se sente em relação a si mesmo e a essa relação. São passos práticos, mas que exigem um olhar para dentro e uma boa dose de paciência e amor. Vamos desvendar como a sua própria atitude pode ser a chave para desbloquear um novo capítulo de paz e respeito mútuo. Fique até o final para algo que realmente vai surpreender você e pode mudar sua perspectiva para sempre. Vamos começar com o primeiro passo, que talvez seja o mais difícil, mas também o mais libertador: a autorreflexão e a compreensão do nosso próprio papel nessa dinâmica. É natural que, como pais, tenhamos expectativas sobre como nossos filhos devem nos tratar ou como a relação deveria ser. Mas o que acontece quando essas expectativas não são atendidas? A decepção pode levar a ressentimento. E o ressentimento pode, inadvertidamente, levar a comportamentos que afastam ainda mais. Pense um pouco quando foi a última vez que você realmente parou para se perguntar se, de alguma forma, mesmo com as melhores intenções, você pode estar contribuindo para essa distância ou falta de respeito. Isso não é sobre culpar-se, de forma alguma. É sobre tomar controle da única coisa que podemos controlar: a nós mesmos e as nossas ações. Muitas vezes, a nossa maneira de amar e de cuidar, que funcionava tão bem quando eles eram pequenos, pode ser percebida de forma diferente pelos filhos adultos. O conselho constante pode soar como crítica. A preocupação pode parecer intromissão. E o desejo de ajudar pode ser visto como uma tentativa de controlar. Veja o caso da Dona Maria, lá de Aveiro. Ela sempre foi uma mãe dedicada, que se desdobrava pelos filhos quando eles cresceram. Ela continuava a ligar várias vezes ao dia, a dar conselhos sobre a vida amorosa, profissional, e até sobre como educar os netos, os filhos, já adultos e com suas próprias vidas. Começaram a se afastar, a evitar as ligações. Dona Maria sentia-se rejeitada, magoada. Foi quando uma amiga lhe perguntou: Maria, será que eles não sentem que você confia na capacidade deles de resolverem os próprios problemas? Essa pergunta foi um choque. Dona Maria percebeu que, por trás de tanto cuidado, havia uma mensagem implícita de que ela talvez não confiasse plenamente na autonomia dos filhos. Ela começou a observar mais, a ouvir mais e a falar menos. Os resultados não foram imediatos, claro, mas a mudança na sua atitude abriu espaço para uma nova forma de interação. Entender essa autonomia dos nossos filhos adultos é crucial. Eles têm suas próprias vidas, seus próprios desafios e suas próprias formas de lidar com as coisas. O nosso papel transita de diretor para consultor, disponível para oferecer apoio quando solicitado, mas não para impor. Pergunte-se: estou oferecendo ajuda que não foi pedida?
Estou criticando suas escolhas. Mesmo que de forma construtiva, estou respeitando o espaço deles e as suas decisões. Mesmo quando discordo. As respostas a essas perguntas podem revelar muito sobre a dinâmica atual. É um exercício de humildade e de amor, que nos permite recalibrar a nossa abordagem e criar um ambiente onde o respeito pode florescer naturalmente, porque ele nasce da liberdade e da confiança. Agora, vamos para algo que parece contraintuitivo, mas é incrivelmente poderoso quando se trata de reconquistar respeito e paz, cultivar a sua própria vida plena e independente. Pense nisso quando você tem uma vida rica em interesses, amizades, hobbies e paixões. Você emana uma energia diferente. Você não depende tanto dos seus filhos para preencher vazios ou para dar sentido aos seus dias. E essa independência é magnética. Nossos filhos, por mais que nos amem, também querem ver-nos felizes e realizados por nós mesmos, quando percebem que temos os nossos próprios projetos, os nossos próprios círculos sociais e a nossa própria fonte de alegria. Isso os alivia de uma pressão inconsciente e, paradoxalmente, os aproxima. Muitos de nós, ao longo da vida, dedicamos a maior parte do nosso tempo e energia à família e ao trabalho. Chega um momento em que os filhos já são adultos e a aposentadoria se aproxima. E, de repente, podemos nos sentir um pouco perdidos, sem saber o que fazer com tanto tempo livre. É aí que o risco de focar excessivamente na vida dos filhos aumenta. Queremos participar, opinar, estar presentes em tudo, porque é a nossa forma de continuar ativos e importantes. Mas, para os filhos, isso pode ser percebido como uma invasão, uma dependência. João, um engenheiro reformado do Porto, sentiu um vazio enorme quando os filhos saíram de casa e ele se aposentou. Passava os dias a ver televisão, a esperar uma chamada ou uma visita. Ele começou a sentir que os filhos o tratavam mais por obrigação do que por desejo genuíno. Aconselhado por um amigo, decidiu resgatar uma paixão antiga, a fotografia. Ele comprou uma máquina nova, inscreveu-se num grupo de caminhadas fotográficas e começou a explorar as paisagens de Portugal. João renasceu. Ele tinha histórias para contar, novas amizades, um brilho diferente nos olhos. Os filhos, ao verem o pai tão ativo e feliz, passaram a procurá-lo mais, não para cuidar dele, mas para partilhar momentos e ouvir as suas aventuras. Eles viam um homem realizado, não um pai carente. Então, quais são os seus interesses adormecidos? Há algum curso que sempre quis fazer? Algum grupo de leitura ou de voluntariado que o atraia? Que tal aprender um novo idioma? Ou talvez começar a pintar? Ou a jardinagem? Invista em si mesmo. Cultive suas amizades. Saia para tomar um café com pessoas que lhe fazem bem. Planeje pequenas viagens, mesmo que sejam só para a vila ao lado. Quando você se torna a fonte da sua própria felicidade, você se torna uma pessoa mais interessante, mais leve e mais respeitada. Essa vitalidade e a independência são um presente não só para você, mas também para seus filhos, que verão um modelo de como viver uma vida plena em qualquer idade. Elas mostram que você é um indivíduo com sua própria jornada, e não apenas o pai ou a mãe de alguém. Essas primeiras abordagens são sobre nos fortalecer por dentro. Mas, agora, vamos falar sobre como mudar a maneira como interagimos com eles, começando pela comunicação, que é a base de tudo. Continuando nossa jornada, o próximo passo essencial é sobre a ponte que construímos. Ou, por vezes, sem querer, derrubamos a comunicação. Não é apenas o que dizemos, mas como dizemos. E mais importante, como ouvimos. Já parou para pensar que, muitas vezes, quando os nossos filhos falam,
nós já estamos formulando a nossa resposta, a nossa solução, ou até a nossa repreensão. Antes mesmo de eles terminarem a frase, isso não é ouvir de verdade. Isso é esperar a nossa vez de falar. E é nesse ponto que muitos desentendimentos começam e o respeito se desfaz. A comunicação empática e a escuta ativa são habilidades que podemos desenvolver e que têm o poder de transformar relações. Significa colocar-se verdadeiramente no lugar do outro. Tentar entender a perspectiva dele, mesmo que seja diferente da sua, e validar os seus sentimentos. Não significa concordar com tudo o que ele diz ou faz, mas sim mostrar que você o ouve e o compreende, quando um filho adulto se sente ouvido e compreendido. A guarda baixa, a defensiva diminui, e abre-se um canal para um diálogo mais respeitoso. Pense na Ana, lá da Nazaré. Ela tinha o hábito de, assim que o filho começava a contar um problema, ela já entrava com uma lista de soluções ou com o famoso "eu avisei". O filho, um dia, desabafou: "Mãe, eu só queria que me ouvisse. Não preciso que resolva ou que me diga o que fazer. Só queria que soubesse como me sinto." Essa conversa doeu na Ana, mas abriu-lhe os olhos. Ela começou a praticar a escuta ativa, quando o filho ligava, em vez de interromper. Ela deixava-o falar. Depois, em vez de dar conselhos diretos, ela perguntava: "Como é que te sentes com isso?" Ou "O que é que achas que seria a melhor forma de resolver?" Ela parafraseava o que ele dizia: "Então, se percebi bem, tu sentes-te frustrado porque..." Isso mostrava ao filho que ela estava realmente atenta, que estava a tentar entender. Aos poucos, as conversas tornaram-se mais longas, mais profundas, e o filho começou a procurar a mãe não só por conselhos práticos, mas para partilhar a sua vida. Confiante de que seria ouvido sem julgamento, para praticar a escuta ativa, tente dar a sua atenção plena. Desligue a televisão, coloque o telemóvel de lado, faça contato visual. Mostre que ele é a sua prioridade naquele momento. 2. Fazer perguntas abertas. Em vez de "está tudo bem?", tente "como tem sido o seu dia?", há algo que o preocupe. 3. Parafrasear. Repita o que ele disse com as suas próprias palavras para garantir que entendeu e para que ele se sinta ouvido. 4. Validar os sentimentos. Diga coisas como: "Percebo que esteja chateado com isso", ou "É compreensível que se sinta assim." Isso não significa que você concorda com o motivo, mas com o sentimento. 5. Evitar a defensiva. Mesmo que o que ele diga o magoe ou o critique, tente respirar fundo e ouvir sem interromper. Pode haver uma verdade na dor dele, mesmo que expressa de forma desajeitada. Lembre-se, a comunicação é uma via de mão dupla. Se queremos respeito, precisamos oferecer respeito. E o respeito começa por ouvir o outro com um coração e mente abertos. Com a comunicação mais aberta e empática, podemos então dar o passo para um terreno muitas vezes delicado, mas fundamental para qualquer relacionamento saudável. Especialmente entre pais e filhos adultos, a definição e o estabelecimento de limites claros e respeitosos. Muitas vezes, a falta de respeito ou a sensação de ser ignorado surge porque as linhas de conduta não estão bem definidas. Os limites não são paredes para afastar, mas sim portões que permitem uma interação saudável e segura, protegendo a dignidade de ambos. No contexto familiar, limites podem significar coisas como: "Não aceito que gritem comigo", "Não vou discutir este assunto em frente aos meus netos", "As minhas visitas devem ser agendadas previamente", ou "Não vou emprestar dinheiro se não houver um plano claro de devolução". Parece duro. Pode ser. Mas a ausência de limites claros pode levar a ressentimentos que se acumulam ao longo do tempo, transformando-se em mágoas profundas e,
eventualmente. No afastamento que tanto o magoa, o desafio é comunicar esses limites de forma calma, firme e sem acusação. O objetivo não é punir ou controlar, mas sim proteger a sua própria paz e dignidade. O Carlos, um reformado de Coimbra, vivia uma situação tensa com a filha. Ela aparecia na casa dele sem avisar. Esperava que ele cuidasse dos netos a qualquer momento. E ainda por cima, era bastante crítica em relação à forma como ele vivia. Carlos sentia-se um autêntico empregado e uma pessoa sem valor. Ele decidiu que precisava de uma mudança, numa conversa calma. Ele disse à filha: "Filha, eu amo-te muito e adoro os meus netos, mas a partir de agora, preciso que me ligues antes de vir, para eu me organizar, e sobre os cuidados com as crianças. Podemos combinar os dias e horários para que eu possa ter o meu tempo também. E, por favor, quando estivermos juntos, gostaria que falássemos das coisas com mais carinho e respeito, como eu sempre fiz contigo." A filha, de início, ficou surpresa e um pouco ressentida. Mas Carlos manteve-se firme, mas com amor, com o tempo. Ela percebeu que o pai não estava a rejeitá-la, mas a pedir um respeito mútuo. A relação melhorou, pois a filha começou a valorizar o tempo que passavam juntos, sabendo que ele estava ali por escolha, e não por obrigação. Para estabelecer limites eficazmente, siga estes passos. Identifique os seus limites. Pense no que o faz sentir desrespeitado, invadido ou magoado. Quais são os comportamentos que você não está mais disposto a tolerar? 2. Comunique-os claramente. Use eu em vez de tu. Em vez de tu, sempre me desrespeitas. Diga: "Eu sinto-me desrespeitado quando gritas comigo e peço que não o faças." 3. Seja firme e consistente. Depois de estabelecer um limite, é crucial mantê-lo. Se você ceder uma vez, o limite perde a força. 4. Esteja preparado para a reação. Pode haver resistência, raiva ou choro. É normal. Lembre-se que está a mudar uma dinâmica antiga. Mantenha a calma e repita o seu limite com gentileza, mas com firmeza. 5. Foque na sua paz interior. O objetivo dos limites é proteger a sua saúde mental e emocional. Você tem o direito de ter paz e ser tratado com dignidade. E seguindo essa linha de ação e comunicação consciente, chegamos a um ponto que, de certa forma, resume muito do que falamos e é a base para qualquer mudança duradoura: o poder de liderar pelo exemplo. Nossos filhos, mesmo os adultos, estão sempre nos observando. Eles aprendem muito mais com o que fazemos do que com o que dizemos. Se queremos ser tratados com respeito, precisamos agir com respeito. Se queremos uma comunicação aberta e honesta, precisamos ser abertos e honestos. É um espelho. Imagine que você quer que seus filhos parem de criticar as suas escolhas. Se você, por outro lado, está constantemente a criticar as escolhas deles, seja sobre a carreira, os parceiros ou a forma como educam os netos, qual mensagem você está a enviar? Está a reforçar o próprio comportamento que gostaria de ver mudado. Mas se você mostra respeito pelas decisões deles, mesmo que não as entenda completamente, e foca em oferecer apoio em vez de julgamento, você está a modelar o comportamento que deseja receber. A Lúcia, uma avó de Setúbal, sentia que a filha a tratava com bastante impaciência, sempre com um tom ríspido ao telefone. Lúcia percebeu que ela própria, por vezes, respondia com a mesma impaciência. Criando um ciclo vicioso, ela decidiu quebrar esse ciclo. Passou a atender as chamadas da filha com um tom de voz calmo e gentil. Mesmo que a filha estivesse a ser ríspida, ela ouvia, respirava fundo e respondia com carinho. "Entendo que estejas ocupada, minha filha,
mas gostava de falar contigo por mais uns minutos. Se tiveres tempo, ou se a filha estava a reclamar. Lúcia simplesmente dizia: sinto muito que estejas a passar por isso. Espero que as coisas melhorem. Sem lições de moral. Sem revides, a filha da Lúcia, gradualmente, começou a mudar. O tom dela suavizou. Ela começou a perceber o contraste entre a sua impaciência e a paciência da mãe. E, inconscientemente, começou a imitá-la. O respeito não foi exigido. Foi conquistado através da ação consistente e do amor incondicional da Lúcia. Liderar pelo exemplo significa ser a mudança que você deseja ver no mundo. Começando pelo seu próprio ambiente familiar. Significa gerir as suas próprias emoções, não explodindo em raiva ou sarcasmo. Significa ser honesto e íntegro nas suas palavras e ações. Significa pedir desculpa quando erra, mostrando humildade. Significa ser grato pelo que eles fazem, por menor que seja. E significa mostrar-se feliz e realizado com a sua própria vida. Como falamos no segundo passo. Irradiando uma luz que os seus filhos desejarão ter por perto. Quando você se torna um farol de paz, respeito e alegria. As pessoas são naturalmente atraídas por essa energia. Seus filhos verão a sua força, a sua serenidade. E naturalmente sentir-se-ão inspirados a tratá-lo com a mesma dignidade. Essas são ferramentas poderosas para reconstruir. Agora, vamos juntar tudo isso e falar sobre o que realmente significa colher os frutos da paz e do respeito. E como podemos manter essa chama acesa. Chegamos ao fim da nossa jornada de reflexão e transformação. E espero que cada passo que demos juntos tenha acendido uma nova esperança no seu coração. Vimos que a chave para recuperar o respeito e a paz na relação com os nossos filhos adultos não está em confrontos ou em exigir, mas sim numa mudança profunda, que começa dentro de nós. Começamos com a corajosa autorreflexão, perguntando-nos qual o nosso papel na dinâmica atual. E reconhecendo que mudar a nós mesmos é o primeiro e mais poderoso passo. Depois, mergulhamos na importância de cultivar a nossa própria vida plena e independente, lembrando-nos que ser a fonte da nossa própria alegria nos torna mais atraentes e respeitados. Em seguida, exploramos a arte da comunicação empática e da escuta ativa, aprendendo a ouvir verdadeiramente e a validar os sentimentos dos nossos filhos. Abrindo pontes em vez de erguer muros, falamos sobre a necessidade vital de estabelecer limites claros e respeitosos, protegendo a nossa dignidade e promovendo um ambiente de consideração mútua. E, finalmente, sublinhamos o poder inestimável de liderar pelo exemplo, sendo a mudança que desejamos ver. Irradiando respeito para colher respeito. Lembre-se, este é um processo, não uma solução mágica de um dia para o outro. Haverá dias mais fáceis e dias mais desafiadores. Haverá momentos de dúvida e de desânimo, mas a sua consistência, a sua paciência e o seu amor incondicional, consigo mesmo e com os seus filhos, serão as suas maiores forças. Não se trata de uma competição, de ganhar o respeito de volta, mas sim de restaurar um equilíbrio, de nutrir um relacionamento adulto baseado na admiração mútua e na liberdade. Você tem o direito de ser tratado com dignidade e tem o poder de influenciar essa mudança com as suas próprias ações e atitudes. Se você está a aplicar alguma dessas estratégias, ou se tem uma história para partilhar sobre como conseguiu restaurar a paz e o respeito na sua família. Gostaria muito de ouvir a sua experiência nos comentários abaixo. A sua partilha pode ser a luz que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada. Se este vídeo trouxe alguma luz, alguma esperança ou alguma ferramenta útil para você, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas
que podem estar a passar pela mesma situação. E para continuar a receber mais conselhos práticos, inspiradores e transformadores para viver a sua melhor vida, em qualquer idade. Subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e crescimento. A sua paz interior é um tesouro que ninguém pode tirar. Cultive-a, defenda-a e permita que ela irradie para todas as suas relações. Você merece viver uma vida plena, com amor e respeito, em todas as suas fases. Não desista do que é possível. Não desista de si. Viva a sua melhor vida, sempre